Vamos lá, pessoal. Seguindo aí, a nossa aula de hoje é sobre a valorização do café. Ah, professora, por que valorização do café? Se eu estou falando de valorização, é porque, obviamente, houve um período de desvalorização do café. Observem que no período que nós estamos estudando, o café era responsável pela economia do nosso país, era o grande carro-chefe da economia brasileira. Então, esqueçamos cana-de-açúcar, esqueçamos ouro. Nesse momento da história do Brasil, que nós estamos estudando, o grande responsável pela economia do nosso país, em termos de produto, era o café. E os governantes vão se preocupar muito em manter a valorização desse produto, até porque quem produzia café tinha grande poder econômico, os grandes cafeicultores. Então vejam só, pessoal, no início do governo de Rodrigues Alves, lá em 1901, 1902, 1903, esse governo, né, o presidente do Brasil, ele vai se preocupar muito em valorizar o café. Porque, só para vocês terem noção, naquela época, em 6 anos, o preço do café caiu drasticamente por 3 vezes. E por que o preço do café caiu assim, professora? Porque estava se produzindo mais do que o que se consumia. Essa, inclusive, é uma das bases do capitalismo, lei da oferta e procura, da livre iniciativa. E quando se produz mais do que tem a quem consome, ou seja, a demanda diminui, demanda é procura por aquele determinado produto, o que é que acontece com o preço? Cai, despenca. Foi o que ocorreu com o café. Então, se produzia muito café e não tinha quem comprasse. Obviamente que o preço vai cair. E o presidente da República passa a ser pressionado por esses grandes cafeicultores para tomar alguma medida para que o preço do café não caísse e se valorizasse aquele produto. Então, o que é que vai acontecer de fato? Vejam, Rodrigues Alves, não só Rodrigues Alves, né? Os governadores, principalmente de Minas Gerais, São Paulo e do Rio de Janeiro, que eram grandes produtores de café no Brasil, vão se reunir na cidade de Taubaté e, juntamente com o presidente da República, eles vão traçar um convênio chamado Convênio de Taubaté, onde se definia a política de valorização do café. E por esse convênio de Taubaté ficou firmado que, mesmo que o café que esses cafeicultores produzissem não fosse vendido, cada governador de cada estado se responsabilizava por comprar. Era um prato cheio para quem era produtor do café, porque imagine que eu sou uma grande cafeicultora lá em São Paulo e eu estou vendo várias sacas de café acumuladas. Veja, pessoal, aí no início do século XX, lá pelo ano de 1905, tinha mais de 11 milhões de sacas de café estocadas sem ter que comprasse. Tinha que se tomar alguma medida e a medida recaiu para a população. Tem um termo até chamado, né? Eu acho brilhante esse termo, muito adequado, que se dizia, é a socialização do prejuízo. O que é socializar um prejuízo? Eu sou produtora de café, grande produtora de café, o governador do estado, eu sei que vai comprar de qualquer jeito, eu vou parar de produzir? Não vou, não. Mas para o governador do estado comprar o meu café, ele teve que tomar dinheiro emprestado em outros países, ele teve que aumentar impostos. Então, a população em geral começa a pagar o preço por essa valorização do café, por isso que a gente chama de socialização dos prejuízos. Então, imaginem vocês que qual foi a medida tomada? Qual foi a solução encontrada, né, por esses governadores? Se você não vender e não tiver quem venda seu café, eu, governador do estado de Minas Gerais, eu, governador do estado de São Paulo, eu, governador do estado do Rio de Janeiro, compro. Então, era um prato cheio. Se eu sou grande produtora de café, eu vou deixar de produzir café. Se eu sei que tem venda certa, porque se eu não vender, o governador do meu estado vai comprar, é que eu vou produzir mais mesmo, né? Mas muitos cafeicultores ficaram com o pé atrás,
né? Imaginando que aquilo poderia não dar certo, foram mais cautelosos e, ao invés de permanecerem ou aumentarem a sua produção de café, eles começam a investir em outros ramos. É aí que começa o quê? A aceleração da produção industrial no Brasil. É com o dinheiro do café que a indústria começa a emerger, a surgir, eu não digo surgir, né? Ela começa a se acelerar no nosso país. Então, o dinheiro advindo do café foi importantíssimo para o processo industrial brasileiro, ok? Então, é preciso vocês entenderem, como em de Taubaté, ficou definido que os governadores dos estados compravam o café produzido no nosso país. Para isso, eles tomavam dinheiro emprestado fora e, para pagar esses empréstimos, eles aumentavam os impostos da população em geral. Assim, a gente finaliza essa política da valorização do café, um produto ainda hoje, né, extremamente consumido, não só no nosso país, mas no mundo afora, que tem por trás desse sabor todo esse processo histórico, né, marcado aí pela história do nosso país. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até nosso próximo encontro.